Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui com um convidado muito especial, Jean. Fala, miséria! Vocês pediram, gritaram nos comentários e hoje nós estamos aqui reunidos pra quê, Alice? A gente está aqui para falar de teorias de Riverdale, mas antes, Jean, por favor, se apresente. Eu acho que assim, provavelmente se vocês estão aqui no canal, vocês conhecem o canal do Jean, porque ele fala muito de Riverdale. O meu canal é o Cinema Sem Censura, Riverdale tem toda quinta-feira e domingo e terça eu falo sobre filmes e séries, tanto da Netflix, da Warner, mas assim, para um público jovem adulto. Depois desse vídeo, corram lá no meu canal que vai ter eu e a Alice falando dos 12 momentos mais tristes de Riverdale. Prepara o lencinho, porque vai doer, né? Vai ser triste. Vai doer. Mas hoje a gente vai falar de teorias aqui, e eu separei algumas das teorias mais loucas que a gente teve na terceira temporada e que não se concretizaram. Óbvio, a gente teve um monte de coisa louca que aconteceu no final da temporada, mas também teve um monte de coisa que a gente especulou e que não aconteceu. Então a gente separou alguns momentos e a gente vai comentar um pouquinho. Algumas ainda podem acontecer, algumas acho que já não é mais muito provável. Sim, essas teorias são teorias legais, algumas chegam até a ser convincentes, tem base, não é uma coisa muito louca, tipo as teorias que eu conto, sabe? Mas o importante é discuti-las e quem sabe um dia elas não se tornem realidade. Exatamente. Bom, então a primeira teoria é sobre o Rei Gárgula, sobre quem era o Rei Gárgula, né? Que eu acho que durante a terceira temporada... Aquele desocupado, né? É, exatamente. Durante a terceira temporada, a gente ficou especulando e meio que teve um momento, acho que na temporada, que podia ser qualquer pessoa. Sim. Você não sentiu isso? Sim, eles ficavam muito jogando a bola. Mas a minha maior desconfiança e a sua também, eu e a Alice já estava conversando. Ela me deu um chazinho, gente, maravilhoso. E eu e ela especulávamos que era a Penélope Blossom. Sim. Nós acertamos, entendeu? Não vem falar de tique, acertamos, não. Sim. Entendeu? Quem que é tique na fila do pão? Ninguém. Mas realmente, durante a temporada, uma cena muito caricata foi aquela que a Hermione tá com a Cheryl, tá com a Beth, sim. tá com o diretor Weatherby. E aí a Penélope finge aquele desmaio e tal. Sim, sim. E aí começou. Eu falei, gente, será que a Hermione? Será que a Penélope tá né? junto? Uhum. Eu também, teve um momento que eu achava que podia ser as duas. Mas uma pessoa que é sempre muito estranha, muito bizarra e meio que tá sempre no fundo é o legista. O Jean não sabia, mas tem o Dr. Curdle Jr. e o Dr. Curdle pai. Gente, que miséria! Eu nem vi esse negócio. Eu só achava que era um Dr. Curdle. Não é possível isso. E eu fico com dó do ator. Porque, por exemplo, quando eu começo meu vídeo, eu tiro a touca e tal. Então, assim, se alguém me vê na rua, às vezes até me conhece. Agora, o ator só usa aquela touca. Não dá. Eu não reconheceria ele. Nem Tanto eu. que ele fez Sabrina e eu não reconheci. Brisei! Eu não reconheci. Nem eu. Uma coisa que eu falei bastante nessa temporada foi o fato de que a gente meio que tava trabalhando com ciclos. Então, na época dos pais, a gente teve o Rei Gárgula, teve o GG, aí passou um tempo, e aí agora, com os filhos na escola, meio que voltou tudo. E o legista, ele é um cara que esteve naquela época, né, o pai dele, e ele agora nessa época. Sim. Então, faria sentido Sim. se ele fosse o Rei Gárgula. Pessoas trabalhadoras, entendeu? CLT na mão, entendeu? Vai se aposentar igual a Alice. Estava no México e nós estávamos brincando, né? Como algumas pessoas acham. Estávamos brincando lá na Warner. Mas a gente foi naquela live maravilhosa. E aí, lá mesmo, o pessoal começou a falar do legista. E aí, sabe quando você brisa? Eu brisei e falei, por que o povo tá falando desse legista e tal? Porque, gente, o que esse legista tem, assim, que poderia ser ele, o Rei Gárgula? E aí tem essa parte que ele tinha um pai e tal, que eu não sabia, gente. Eu nem me toquei com isso. Eu até falei com o pessoal lá na Warner que eu sinceramente não gostaria que fosse o Dr. Curdle. Porque, gente, eu realmente queria que fosse alguém do cast principal. Sim. Eu acho que eles conseguiram deixar legal da Penélope ser do cast principal, né, assim. E ela ser a cabeça do jogo, ela ser o Rei Gárgula superior, vamos se dizer. Se fosse o Dr. Curdle, aquela coisa meio sem graça. Entende? Ia ser como na segunda temporada, quando eles tentaram fazer a gente achar que o Gorro Negro era o zelador? O zelador, lembra? Mas quem que era o zelador? Não tinha nem nome, né? Não tinha nada a ver, tipo, ele não tinha nada a ver com nada, entendeu? Riverdale, você não Riverdale. Mas daí falaram assim, é ele. Daí eu falei, puta, é ele, nossa. E aí no final não era, mas tipo assim, era um personagem muito aleatório. Ainda acho que o legista vai
vai causar em algum momento. É, porque assim, ele é um personagem, vamos dizer assim, jogado, né? Total. Porque assim, ele aparece, a Beth dá dinheiro, né? Porque É, essa todo mundo dá Beth, dinheiro. ela perde o dinheiro dela que a Alice deu pra fazenda. Mas ele vai aparecer, vai dar continuar algumas dicas pra aparecendo, gente, né? E tal. Ele sempre vem com a chave, meio que a chave do mistério. Ele fala, então, É, da mão lá do... olha aqui a da mão, coisa. olha aqui essa tatuagem, tipo, umas coisas assim. Outra teoria que ficou muito famosa, e é uma teoria super convincente, eu até acreditei nela quando eu fiquei sabendo. A teoria é que o Clifford teria matado seu irmão gêmeo e assumido o seu lugar. Lembra a cena que ele tá lá com a corda, né? Isso foi no fim da primeira temporada. Isso. Mas aí depois, no meio da segunda temporada, quando a Cheryl tá toda pomposa lá com o vestidinho branco, fazendo o discurso dela que ela desmaia. Sim, Ele aparece, eu falei que... Eu dei um berro nessa cena. Miséria, que é isso. Essa teoria é super convincente. O que você acha dela, Alice? Eu gosto muito. Eu, inclusive... Agora ela meio que não é mais verdade, porque agora os dois morreram. Né? O Clifford e o Claudius. Até onde a gente sabe, Até, né? exatamente. Que assim, esse Robertinho, né? Mas esqueci do Robertinho. Ai, nossa. O Roberto gosta de trazer as Causar. pessoas de volta dos mortos, basicamente. Mas eu gostava muito porque o Clifford é uma pessoa que sempre foi muito cheia das artimanhas ali, né? E ele tava procurado pela polícia por causa de todos os negócios de droga que ele fez e um monte de coisa. E pela morte do filho dele. E aí ele meio que não teria como... Tipo assim, ele teria que ir pra prisão, né? No final da primeira temporada. Se ele não tivesse se matado, ele teria ido pra prisão. E ele com certeza não queria isso. Então, ele matar o irmão dele, que até então ninguém nem sabia que existia o irmão gêmeo, né? Então não levantaria nenhuma suspeita. Viver livre e depois assumir a identidade do irmão seria um plano bem inteligente. Eu e a Alice, a gente tava conversando, o Clifford e o Claudius, essa linha do tempo de Riverdale às vezes é um pouco confusa. Porque na realidade eles explicam, tem uma explicação, tem o famoso fundamento, só que pra você entender não é igual você ler uma receita de bolo, não é uma coisinha assim passo a passo, você tem que ver detalhezinhos e tal. E às vezes é tipo uma frase que alguém falou num episódio tipo aleatório da primeira temporada. Sim, você fala, uma coisa meio... Então, assim, realmente seria uma atitude inteligente dele pra ele não ter que ir pra prisão. Só que essa teoria também foi por água abaixo, porque realmente, até onde a gente sabe... pode ser que, sei lá, o enforcado era um, era outro, depois o outro morreu, mas morreu os dois de qualquer morreram. jeito, mas os dois morreram e Porque sei lá, até né? onde a gente sabe, ele não se enforcou de mentirinha ali, né? A gente vê o corpo, tá? Então, Roberto... E é bem pesada essa parte, inclusive. Sim. Bom, aí eu acho que um dos maiores mistérios da terceira temporada era quem era o bendito do Charles Smith, o filho da Alice, com o FP. Porque tinha só a fotinha dele, e aí tinha uma outra história confusa, né? De que ele estaria morto. Morto, porque ele e o Tic moravam naquele predinho lá, né? Caindo aos pedaços, aquela coisa horrível. E aí, uma mulher lá da recepção falou, ai, porque eu vi sangue, que não sei o que. Ai, a mulher louca. Não sabia nem onde ela tava, aquela Todo mundo coitada. louco. Falava assim, no final da temporada, assim, gente, pelo amor de Deus, aparece qualquer loiro, as pessoas estão assim, é o Charles, é o Charles, gente, chega! O pessoal desconfiou até do dentinho. Do dentinho, umas pessoas aleatórias que apareciam do nada, falavam, é o Charles com certeza. Mas daí, uma das teorias... Vamos à teoria? Uma das teorias era de que o Edgar Evernever seria o verdadeiro Charles Cooper. Isso explicaria por que ele é tão obcecado com os Cooper, de uma forma geral. Sim, não fala da Beth fortalece. Então, tipo assim, da Beth, da Alice, ele é meio obcecado por todo mundo. E aí, depois que teve o episódio que o FP, a gente descobriu que ele tinha 50 anos, a gente descobriu que o Charles, na verdade, seria um pouco mais velho. Ele teria, tipo, uns 30 e poucos. E aí, até daria pra passar o Edgar como um cara de uns 30 e poucos, né? Essa teoria, eu acho que ela não é viajada, né? Só que ela, das que a gente falou até agora, eu acho que ela é mais improvável. Sim. Porque, tipo assim, imagina que mind blow e um pouco pesado, assim, essa parte, tipo, dele tá se relacionando com duas mulheres e uma delas é a própria mãe. Em teoria ele estaria com um relacionamento meio que romântico com ela, né? E seria meio... eu não sei, seria meio esquisito. Seria, porque o pessoal já deu uma caída em cima quando foi revelado do terceiro grau entre o Jason e a Polly Cooper, né? A galera já achou essa questão, um relacionamento, né, que foge dos padrões morais. Imagina a própria mãe, e eu acho que Riverdale não ia correr esse risco. Quando a Alice e o FP estavam meio que de casinho, as pessoas já estavam assim, ai meu Deus, mas e a Beth e o Jughead, como é que eles vão continuar namorando? Eles vão meio que ser irmãos. Eu fui pesquisar, porque na hora eu não entendi, tipo, qual seria a relação de parentesco deles. Mas, mano, eu sei lá, eles não têm relação nenhuma. Eu também eu acho que não. Eu acho que as pessoas piram um pouco. Porque, tipo assim, eles têm um meio-irmão em comum, beleza. Mas eles não têm, tipo, nenhuma relação de sangue. Entendeu? Tipo assim, a família deles só é meio próxima, mas...
enfim, né, gente? Sei lá. Então, assim, essa teoria caiu por água abaixo, mas foi uma teoria eu gostei, porque seria mind blow, mas eu acho que Riverdale não ia correr esse risco. Eu acho que teria muitas coisas que eles, tipo, teriam que botar em risco lidar. com a Exatamente. audiência. Bom, a próxima teoria, gente, a nossa Cheryl Blossom, gata, ruiva, ela seria adotada igual Penelope Blossom. Pra quem não se lembra, pras memorinhas mais curtas, durante a série foi revelado que a Penelope Blossom, ela foi adotada pra servir de um relacionamento. Era bem isso, horrível. né? Ela tava lá nas Irmãs da Serena Misericórdia. E aí os Blossom pegaram e levaram ela para casar ela com o Clifford. O Clifford. E continuar a linhagem dos Blossom de uma forma meio, tipo, controlada, entendeu? Tipo, eles não queriam arriscar que o Clifford, sei lá, casasse com uma pessoa, tipo, X, diferente. E isso meio que diluísse os Blossom. Cara, mas agora que eu tô vindo, a gente conversando isso, me veio na cabeça. Se a gente for analisar isso a fundo, as pessoas então acreditavam que eles eram da mesma família? Não, tipo assim... Acreditavam que eles se conheceram em algum momento da vida. Eles se conheceram, tipo assim, acreditavam mas ela foi que era... botada pra crescer com ele, não foi? Exatamente. Só que, tipo assim, Nossa, que ela foi pesado. tirada ali, né, Por isso que a Penélope é assim, né? por isso que ela é doida, entendeu? Ela foi tirada ali do lugar porque ela foi abandonada Pra pela família dela. com o irmão dela, que ela ia pegar mais velho. Que ela teria que casar com ele. Gente, que horror. E tipo assim, isso ela não teve escolha, né? Porque ela foi adotada quando ela era nova, e aí ela foi crescendo, e aí ela foi percebendo, tipo assim, aonde ela tava, e ela meio que não tinha como escapar. E inclusive essa teoria é basicamente o seguinte, então a Cheryl seria adotada pra ter um relacionamento com o Jason. Isso. Só que aí, teoricamente, deu errado, porque ele se relacionou com a Polly, eles iam pra fazenda. Ele se relacionou em segredo, né, com a Polly, que na verdade... E aí seria talvez um motivo, porque assim, o motivo que o Clifford matou ele, meio que também não é muito claro. Seria basicamente porque acho que ele não quis seguir o que o pai queria. E tal, de dar continuidade, ele queria ficar com a Polly e fugir e tal. Isso. Mas essa teoria, ela seria super convincente, inclusive, vai que ainda isso aconteça. E fora que, tipo assim, a Penélope com a Cheryl, ela sempre foi meio... Tipo, a Penélope idolatra o Jason, a ponto dela ter botado na cabeça dela que uma outra pessoa era o Jason, dela ter botado o nome na criança de Jason Jr., Sim. E a Cheryl, ela, tipo, parece que ela odeia. Então, tipo assim, isso explicaria o fato de que o Jason seria o filho biológico dela e a Cheryl seria meio que uma estranha. Sim. Né? Então... Com certeza. E a nossa última teoria, que na verdade meio que tem a ver um pouco com essa teoria, e também meio que caiu por terra já, mas é que a Cheryl e o Jason, se eles fossem irmãos mesmo, teriam um terceiro irmão. Que na verdade é uma coisa que você até já falou no seu canal. Gente, uma vez eu fiz uma teoria chamada Art, Cheryl e Jason são trigêmeos. Nessa teoria, o Art, Cheryl e Jason nasceram da barriga da Penelope Blossom. E aí tem uma coisa que são gêmeos, salvo engano, bivitelinos. Que aí seria tipo o gene da Cheryl e... Tô imaginando o gif da Nazaré assim, ó. Tentando entender. Cheryl e Jason têm o mesmo gene. E o Art não. E o Art não, seria o que separou isso. Na ciência tem como. Aí o Art ficou nas Irmãs da Serena Misericórdia. Fred Andrews adota ele. E ele ficou nas Irmãs da Serena Misericórdia por causa da Blossom Curse, que isso é falado na série, pra o Art e o Jason não se matarem. Então essa seria a minha teoria. Mas a teoria que a Aire tá falando aqui é basicamente que Cheryl e Jason teria um trigêmeo, e esse trigêmeo seria parecido, seria igual ao Jason. Isso, ele seria mais parecido com o Jason, né? Por e ele ser sexo masculino. E ele teria, ele seria a pessoa que teria morrido no lugar do Jason na primeira temporada. Isso aí. Porque assim, não tinha explicação pro fato do Jason estar morto desde a primeira temporada e ser o Rei Gárgula, né? Quando a gente começou a especular que seria isso, que na verdade a Ethel falou, ele é o Rei Gárgula. Teria um terceiro gêmeo que ninguém nunca ficou sabendo, que ele foi, sei lá, foi botado pra adoção, ou ficava escondido lá naquela casa dos Blossom amaldiçoada. E aí, esse gêmeo, na verdade, teria morrido no lugar do Jason e o Jason estaria vivo em algum lugar. Mas, na verdade, depois a gente descobriu que não, que ele não é o Rei Gárgula, ele tá morto mesmo. A Cheryl agora vai, sei lá, o que ela vai fazer com o corpo dele. Eu acho que isso talvez na quarta temporada não vai ser tão explorado. Será que, tipo, porque imagina você namorar alguém na Tony, vai chegar, oi cunhado, entendeu? E aí ele tá lá, tipo, morto. Talvez não vão colocar isso muito, porque a gente tava até discutindo lá, que, será que vão fazer um arco disso, de zumbis? Porque quando cruzou Sabrina e Riverdale nos quadrinhos, tinha essa inserção de zumbis em Riverdale. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso e tal. Só que aí eu fiquei pensando assim,
Eu não acho que Riverdale vai querer fazer um arco disso, sabe? Talvez vão até falar, sei lá, porque vão fazer o enterro do Fred Andrews, provavelmente. Sim. Então já podia fazer o enterro do Jason, entendeu? Sim. O corpo dele, bonitinho e tal. Que ninguém vai tirar, né? Que eu acho que a Cheryl só ficou muito chocada de, tipo... Porque tiraram o corpo dele pra pegar os órgãos, não foi? E aí meio que mantiveram o corpo dele conservado. E a Polly é bizarro, né, essa menina, porque ela queria levar ele pra lá. Vai que ela pega o Edgar, né, gente? Vê que ela pega o corpo do Jason. Ai, horroroso. Não. Bom, essas foram nossas teorias malucas aqui deste vídeo. Se você tem uma teoria maluca, deixa aqui nos comentários que a gente vai ver as melhores teorias. Quem sabe a gente não volta pra uma parte 2 do vídeo. Sim. Jean, muito obrigada pela participação. Imagina, eu Foi amei. incrível. E vão lá no canal do Jean que a gente vai estar falando sobre os momentos mais tristes. Pega o lencinho, um copo d'água ou um chazinho. Ou qualquer coisa que uma água com açúcar, Porque entendeu? vai ser pesado. Corre lá no Cinema Sem Censura e deixa like, se inscreva no canal da Alice, divulga pros amigos. E é isso aí. É isso aí. Beijo. Tchau.